E foi muito interessante de conseguir fazer, porque eu achei que eu não fosse conseguir, ia ter que parar no meio do caminho ou alguma coisa assim. Apesar de ter passado um ano vendo cavalos toda semana e trabalhando com eles, esse contato, esse entendimento que eu tive agora, eu ainda não tinha. Eu até cheguei pro Léo e falei, ó, eu tenho muito medo, se você achar que o cavalo é muito reativo, muito chucro, você fala pra mim que eu não vou. Mas ele me passou segurança, falou que não ia ter problema, e aí eu consegui. E a sensação é incrível de você conseguir subir e de ver que depois que você desce e ver que o animal chega até você e parece que ele se preocupou com você, e esse contato é muito incrível. Bom, meu nome é Tayane, faço medicina veterinária, estou no 7º semestre. Primeira vez que tenho a relação com o doma e foi o primeiro contato que eu tive com o animal totalmente chucro. A emoção é surpreendente, não tenho palavras para descrever a realização depois de conseguir fazer um negócio desse, que você acha que é impossível, e eu tô emocionada. E é isso, o Léo é uma pessoa incrível, ele te passa uma segurança fora do comum, e eu tô muito satisfeita com o resultado e realmente muito emocionada. A palavra que define é emoção. Bom, eu me surpreendi muito com o curso da Doma. Eu já esperava de ouvir os amigos que fizeram o curso, de outras vezes já esperavam, tinha uma expectativa, mas assim, foi muito além do que eu imaginava. Eu vi que foi um negócio que me encantou de verdade, assim, e eu penso muito em seguir até, né, nessa parte, porque eu vi que não só é uma vertente que pode ajudar em muitas outras partes da veterinária, porque tanto de você ir buscar um cavalo num piquete, você se aproximar de um cavalo que às vezes está a risco, dar uma medicação, alguma coisa desse tipo, ajuda muito. Dentro do redondel, isso até o que o Léo passou na parte teórica, de você... O seu sentimento ali tá muito de... A relação sua com o cavalo, que você está sentindo, é muito importante, assim, depende mais de você do que do cavalo. Então, o respeito que você tem que demonstrar com o bicho e obviamente ele vai te responder isso. Então, assim, você aprende a ficar tranquilo. Como o Léo falou, você tem que estar com a sua adrenalina baixa, para a adrenalina do cavalo estar baixa e aí o trabalho fluir. Você fazer uma leitura antes de entrar no redondel é muito importante, assim, para você entrar sabendo o que vai fazer e analisar o animal e a partir disso tomar sua atitude. Acho que isso é imprescindível, não só na parte da doma, como em tudo. Entender, analisa antes, entende como você está, se você está bem, está tranquilo, e aí você entra e faz o que tem que ser feito, que vai fluir bem melhor. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia da semana da Doma Racional. Nesse vídeo eu vou falar sobre mais as técnicas de doma racional, revelar os segredos por trás da doma e por que dela se diferenciar tanto das demais técnicas. E se você ainda não assistiu o vídeo 1 desta série e está meio sem entender o que é essa tal de doma racional, eu vou te explicar. A Semana da Doma Racional é dedicada totalmente para os amantes do cavalo, pessoas que desejam conquistar objetivos no mundo equestre. Terão 4 vídeos onde eu conto segredos, dicas, comento os principais erros que acontecem e te ensino como você pode conquistar grandes resultados. Seja tornar-se um grande competidor, seja tornar-se um domador reconhecido e poder cobrar um preço justo pela doma bem feita, ou você que quer fazer isso por hobby, um amador que quer ter a satisfação de poder se comunicar e se conectar ao seu cavalo. No primeiro vídeo eu falei sobre o erro número 1 que pode estar te impedindo de crescer. Então, se você ainda não viu o vídeo número 1, eu te recomendo fortemente que assista. Eu falo isso porque os vídeos não vão ficar liberados por muito tempo. Logo eles vão sair do ar, então não perca essa oportunidade. Outra coisa, eu gostaria muito de agradecer as pessoas que comentaram e compartilharam o primeiro vídeo. Eu fiquei muito contente em ver que essas pessoas entenderam e já colocaram em prática o que falamos no vídeo anterior. E já deram o primeiro passo. É realmente muito gratificante. Bem, mas voltando ao assunto de hoje, eu vou te explicar como a doma racional pode gerar um resultado tão eficiente e em tão pouco tempo ao ponto de parecer mágica. Meu nome é Bruno Jerônimo, eu tenho 31 anos. Eu praticamente nunca montei o cavalo, tive experiências quando era só criança, de uma forma bem simplista.
mesmo eu sendo veterinário, pode ser estranho. Falou, nossa, nunca teve contato com um cavalo? Teve contato com um animal do hospital veterinário, mas não animais em geral, não. Principalmente esses chucros. Mesmo eu estudando, sendo leigo na parte da doma, você perceber que não é uma bruxaria, que é muito possível um animal em 20 minutos, meia hora, conseguir ser... Você montar esse animal de uma forma saudável, sem violência. Porque tem técnica, é só técnica e experiência aplicada. A verdade por trás de tudo isso tem a ver com um segredo que nada mais é do que a técnica com base na própria natureza equina. Então a gente precisa estudar um pouco psicologia, comportamento e natureza equina. Mas antes de começar a falar aqui sobre a arte do doma racional, primeiro eu tenho que falar sobre os erros mais comuns que eu vejo as pessoas cometendo. Pois não tem como você aprender algo novo sem descartar alguns conceitos errados. Erros que eu também já cometi várias vezes antes de aprender a forma correta da doma racional. Às vezes erros inconscientes, na verdade não é um erro, é porque você não aprendeu a forma certa. Então você não está errando, você começa a errar a partir do momento que você aprendeu o que é certo e não utiliza o que é certo. E um detalhe que atrapalha muito no nosso conhecimento é conseguir desapegar dos conceitos que nos foram ensinados, mas que hoje já não fazem sentido. Vou te dar um exemplo disso. Imagina um copo cheio de água. Se você tentar colocar mais água, esse copo vai transbordar, certo? Para eu conseguir colocar mais água, primeiro eu preciso esvaziá-lo. É assim que acontece com um processo de aprendizagem. Para que você consiga aprender algo novo, é importante que você esvazie a sua mente daqueles conhecimentos antigos que às vezes você utilizava sem um fundamento. Então hoje você vai ter fundamento no que você vai fazer, né? Então você vai saber o porquê e para que você vai estar fazendo aquilo. Mas esvazia a sua mente para que você possa absorver novos conhecimentos. Eu vou falar mais precisamente de 3 erros brutais. Tá? Erros que podem fazer com que você perca muito dinheiro em longo prazo ou talvez te impeça de se tornar um profissional bem-sucedido ou um profissional reconhecido. Bem, erro número 1, a doma com base na violência. Eu não estou falando aqui só de bem-estar animal, que aliás, eu como juiz do bem-estar animal da ABQM repudio a violência em qualquer situação. Eu falo do falso resultado positivo, pois algumas pessoas conseguem domar com violência, mas eu costumo dizer que, na verdade, eles estão criando uma bomba relógio. Veja bem, eu tenho um filho de 7 anos. Imagino que eu sou extremamente violento com ele. Você acha que eu vou conseguir fazer com que ele me obedeça? Provavelmente sim, mas só que ele vai ter medo. Qualquer aprendizado com base na violência não é aprendizado. É sim uma estratégia de fuga momentânea. Pois na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai querer se ver livre de mim ou vai se tornar agressivo comigo, pois eu ensinei ele a ser assim. Com o cavalo não vai ser diferente. Usar violência só estabelece uma situação de medo. E toda vez que ele tiver medo, ele vai ligar o seu instinto de preservação. Então, dependendo da sua dominância, ou ele vai fugir, ou ele vai pular, ou ele vai se tornar agressivo. O que é importante dizer? Que toda vez que existir medo, vai existir ansiedade. Toda vez que existir ansiedade, vai existir uma adrenalina muito alta. E se a adrenalina está alta, o aprendizado está baixo. Se você usa violência, tome cuidado, pois como eu te falei, é uma bomba relógio que pode estourar com você, com um familiar ou com um possível cliente. O cavalo é um indivíduo de fuga. Ele não traz consigo a vontade de te machucar. Ele não é violento. Então, dependendo de como você conduzir essa doma, você vai conseguir ganhar a confiança desse cavalo. Então, a partir do momento que você começa a ganhar confiança, você vai conseguir ganhar a lealdade. Se você ganha a lealdade, a partir desse momento vocês vão conseguir trabalhar em grupo. Quando a gente trabalha um cavalo intacto, um cavalo, como eu sempre falo, que é uma folha em branco, você consegue descrever a história desse cavalo. Ele não tem por que ser violento contigo se você não está sendo violento com ele. Então, a paciência, o cuidado é o seu melhor ingrediente. Se você se tornar violento, aí sim, se ele não consegue fugir, porque ele vai estar num local fechado, aí sim ele pode se tornar violento. Agora, o que eu sempre falo, às vezes são cavalo redomão, tá? É cavalo que já foi mexido, é um cavalo que já foi abusado, que o ser humano
já ensinou para ele a violência, esses cavalos sim podem ter, vamos dizer, eu sempre falo que esse cavalo pode ter cartas na manga, tá? Esse cavalo pode te machucar porque alguém já ensinou isso a ele, tá? Mas normalmente não é isso que acontece. Bem, o segundo maior erro é aquele cavalo mascote, aquele cavalo de estimação. É o cavalo que você não coloca limites, o cavalo que você não dita regras. É assim na natureza, então a gente tem que fazer também. Se você tem um potrinho que começou de repente a te morder e você não o corrigiu, isso vai te trazer problema lá na frente, tá? Se você te mordeu, você corrige todas as vezes, você tem que ser consistente com esse cavalo. Essa consistência vai fazer com que ele entenda que você é quem comanda aquela situação. O que eu quero mostrar para aquele cavalo? Que eu sou hierarquicamente superior a ele. Se eu trato um cavalo como um mascote, ele brinca comigo e eu não corrijo, ele vai deixar de ter respeito por mim, tá? E quando começa a deixar de existir respeito, é onde os problemas começam a acontecer. E aí, a partir do momento que esse cavalo começa a disputar essa dominância com você, é onde o problema maior acontece. Porque quando é um cavalo grande, um cavalo adulto, que ele descobre que pode ser violento contigo e que dessa forma ele estaria num grau acima de hierarquia, aí a gente arrumou um grande problema. Então, como eu disse antes, toda vez que você estiver trabalhando com um cavalo, você está treinando esse cavalo. Não interessa se você foi pegar esse cavalo na cocheira e levar ele para o piquete. Se no caminho ele quis tomar cabo de cabresto, ele quis te morder, ele quis de repente te atropelar, você tem que corrigir, você está treinando ele. Por quê? Se ele tomou o cabresto, se ele te mordeu, se ele te atropelou e você não fez nada, você está falando, ó, isso pode. Então, a gente tem que ir colocando limites para que esse problema não aumente, tá? Então, nós estamos falando, quando a gente fala isso, é do cavalo doméstico, do cavalo que está no dia a dia de um centro equestre. Porque às vezes você pega um cavalo chucro, adulto e chucro, ele está uma folha em branco, ele está com a sua natureza intacta. Isso é legal. Agora, os cavalos mais violentos que se sabe são aqueles potros que foram criados como mascotes. São aqueles potros que foram guachos, né, que perderam a mãe. Então, o seu segundo maior erro é criar um cavalo achando que ele é mascote, fazendo com que ele cresça sem ter medo de você e sem te respeitar como hierarquicamente superior. Bem, mas eu quero frisar o seguinte, esse medo é um medo natural que a gente tem que preservar. É um medo que um cavalo sente naturalmente. E depois eu vou usar isso a meu favor. Mas isso eu vou explicar depois. Bem, o erro número 3 é o que eu chamo de macaco de imitação. É o erro mais comum que eu vejo acontecer no dia de hoje. Por quê? Devido à facilidade aí de internet, YouTube, vídeos, o cara acaba vendo e tentando fazer igual. Mas qual é o problema disso? É que às vezes ele está aplicando uma técnica sem saber o porquê está fazendo aquilo ali. E para que ele está fazendo aquilo ali? Então, quando eu devo fazer? Por que eu devo fazer? Até onde eu devo fazer? Às vezes o cara não sabe. Por quê? Porque ele não sabe a técnica. Ele não estudou psicologia, não estudou comportamento, não estudou a natureza do cavalo. Ele simplesmente viu alguém ali, de repente, esticando a perna, colocando na virilha de um cavalo e quer fazer igual. Quer dizer, se é um cavalo fácil, às vezes até dá certo. O problema é quando você encontra uma dificuldade. E é aí que vem as dúvidas. E aí nesse momento é o momento que de repente você já bagunçou a cabeça do seu cavalo. Porque você naquele momento não teve a capacidade de fazer a leitura do seu cavalo e conseguir ter ação e reação. E você conseguir reagir bem naquele momento para sanar aquela dificuldade. Então, não adianta você olhar o cara fazer e tentar fazer igual. Você tem que buscar o porquê de você, o porquê que aquilo está acontecendo.
Às vezes eu recebo muitas perguntas, né, dúvidas, e é bacana isso, né, da gente ter essa troca de informação. Mas, às vezes, só pela pergunta que o cara está fazendo, eu já sei que ele está se tornando um macaco de imitação. Por quê? Porque está faltando fundamento para ele, né? Ele precisa aprender a fazer essa leitura do cavalo. Então, vou dar um exemplo de uma pergunta. Por que o meu cavalo pula quando tento montá-lo? Porque ele não está preparado para ser montado. Então, se ele pula, é porque ele ainda tem medo ou ainda tem cócegas. Tem alguma situação que você não está conseguindo fazer essa leitura. Então, gente, se o seu cavalo não está pronto, não monte. A gente não está ali para segurar pulo de cavalo. A gente está ali para conseguir conquistar esse cavalo e montar numa boa sem que exista perigo para a gente. E aí tem gente que fala, mas o legal é não desperdiçar o pulo. Bem, então você está no curso errado. Porque o curso que eu quero é que você tenha um cavalo que nunca vá pular quando você montar. Claro, algumas vezes acontece de um cavalo assustar, de repente um pequeno erro, tá? Mas o que é importante é que você consiga fazer essa leitura, falando, bem, agora eu posso montar nele porque eu sinto que ele está relaxado. Como que você sente que ele está relaxado? Pelas formas que ele se comunica corporalmente. Outro exemplo. Por que não consigo colocar a sela? Aí o cara vai lá, tenta colocar a sela no cavalo, o cavalo não deixa. E aí o cara amarra o cavalo, o cara insiste. Cara, tem alguma coisa errada. Faltou alguma coisa lá na base. Volta para a estaca zero. Não insiste no erro. Por quê? Você vai fazer seu cavalo ter medo de sela cada vez mais. E se de repente você forçar e colocar essa sela, é muito provável que ele pule com ela. Então, se você chegou nesse ponto e não está conseguindo, é porque algum ponto para trás ficou faltando, tá? É importante que você consiga fazer essa leitura e que você consiga perceber que você errou. Isso é uma coisa importante. Eu sempre brinco, o erro é meu e coloco em quem eu quiser. Normalmente o cara coloca o problema no cavalo. Esse cavalo é isso, esse cavalo é aquilo. Não, assuma erro, seja humilde e fala, bem, eu errei. Vou voltar lá atrás e recomeçar, aí é muito provável que eu consiga colocar a sela sem problemas. Então não adianta, eu sempre falo para os meus alunos, no fim do curso eu vou embora, não adianta você me perguntar, você tem que estar, eu sempre falo que você precisa estar 100% presente naquele momento. Por quê? Porque você precisa olhar e enxergar, você precisa conseguir fazer essa leitura. E você só vai conseguir fazer se você estiver prestando atenção. Mas, se você não tiver a base dos estudos, você não vai conseguir fazer essa leitura. Tá? Então, tem algumas perguntas que não adianta, eu vou te responder, mas você vai continuar não entendendo, você vai continuar fazendo sem saber o porquê está fazendo e o para que está fazendo. E eu acho que esse é o diferencial do meu curso. Eu tento ensinar não somente a técnica, mas também o cara tem que pensar como um verdadeiro domador de sucesso. Pois para conquistar os 3 pilares que sustentam o código de ética dos cavalos, é preciso entender a fundo o que passa na cabeça do seu cavalo. E quando eu vejo que um aluno não está progredindo em um desses pilares, eu sei que o problema ali é um problema anterior, no qual ele não conseguiu conquistar um dos pilares. Falta de entendimento do porquê e do propósito por trás de cada técnica trava e impede essa evolução. E é justamente isso que eu vou tentar te ensinar. O porquê a doma racional gera tantos resultados de uma forma muito mais eficiente. Vou falar do princípio lógico por trás dessa técnica, para que você deixe de se tornar um macaco de imitação. Então vamos falar da doma correta agora. Mas pelo tempo que temos aqui, para esse vídeo, vou falar somente dos pontos principais. Porque se eu fosse falar de todo o processo, esse vídeo se estenderia por dias. O segredo para ter um bom resultado com cavalos é a linguagem que você vai utilizar com ele. Não tem como você tentar ensinar um cavalo a falar português. Você pode passar a vida inteira tentando, não vai conseguir. O que você precisa é aprender a se comunicar utilizando a linguagem deles. Quando eu estive nos Estados Unidos usando uma clínica, não tive problema nenhum de trabalhar com os cavalos. Por quê? Porque a linguagem ecos, a linguagem
corporal dos cavalos é universal. Se você quer se relacionar bem com o cavalo, você tem que se comunicar bem com ele. Então, se você se comunica corretamente, com certeza o seu resultado vai ser muito mais satisfatório. Isso vai fazer de você um profissional mais competente e com certeza isso vai fazer uma diferenciação muito grande no seu trabalho. Bom, já falei várias vezes aqui sobre independência financeira. Todo mundo que quer mexer com cavalo quer viver somente disso, né? Isso é completamente possível, tá? Mas para isso você tem que se dedicar, você tem que se tornar um profissional reconhecido e entregar resultados. Hoje eu tenho o orgulho de dizer que eu vivo somente de cavalo, tá? Mas eu só obtive isso a partir do momento que eu aprendi a linguagem do cavalo, que eu comecei a me comunicar e me relacionar melhor com eles de forma fácil e clara. E assim eu consigo resultado nas minhas iniciações na minha doma e com certeza isso vai facilitar na minha vida profissional. Bem, e alguns pensam, né? Mas Leonardo, que linguagem é essa? Eu vou ter que aprender a relinchar, é isso? Bem, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que dentro da natureza de uma manada de cavalos, existe graus de hierarquia. E todos os cavalos que fazem parte dessa manada possuem um comportamento, né? Isso tudo representa uma forma de comunicação. Então a gente precisa aprender sobre comportamento, a gente precisa aprender sobre natureza. E para entender melhor, é preciso saber essa psicologia, esses comportamentos dentro da manada, para que eu possa replicar essa comunicação dentro de redondel. Então, como eu sempre falo, dentro do redondel existe uma manada de dois, eu e ele. E aí eu vou começar a me comunicar por uma expressão corporal que ele vai entender. O cavalo é um indivíduo gregário, ou seja, ele gosta de viver em grupo. E para existir uma ordem dentro desse grupo, existem graus de hierarquia. Por isso, dentro de uma manada, sempre vai existir um líder. E o que eu quero dentro do redondel é que existe uma manada de dois, onde o objetivo final é que eu ganhe essa liderança. Para eu conquistar essa liderança, é preciso usar do próprio comportamento dessa manada, pois assim é possível acionar gatilhos comportamentais que vão ensinar instintivamente um cavalo a ordem hierárquica entre ele e eu. E tudo isso sem precisar usar de violência. Eu já falei que o processo de doma racional está baseado em 3 pilares: confiança, lealdade e trabalho em grupo. E isso é o que configura o código de ética dos cavalos. Para que você conquiste um ótimo resultado em seu trabalho, você precisa conquistar esses 3 pilares. Se algo der errado, é porque você não trabalhou corretamente algum desses pilares. Ou seja, você precisa conquistar o código de ética dos cavalos. E como você conquista esses pilares? Primeiro, eu só quero avisar que eu não vou domar um cavalo aqui. Não posso usar nenhum exemplo na prática, mas vou detalhar os pontos principais que devem ser conquistados. O pilar número 1, confiança. Como se conquista a confiança de um cavalo? Para eu conquistar a confiança de um cavalo, é preciso trabalhar 2 pontos principais no início da doma. Quais são esses 2 pontos? A retirada do medo e das cócegas. Então o cavalo naturalmente vai ter medo do ser humano. Nós somos os únicos predadores de olhos frontais bípedes, ou seja, que anda sobre 2 patas do cavalo. Então isso é um medo natural, é instintivo de um cavalo ter medo do ser humano. Bem, a gente já falou lá atrás sobre aquele cavalo criado como se fosse um mascote, aquele cavalo que não tem medo nenhum de você, ou seja, ele perdeu o respeito por você. O cavalo tem que ser criado como cavalo. Esse medo natural é importante, e depois eu vou precisar usar isso ao meu favor. O segundo ponto é a retirada de cócegas. Então, assim, o que a gente fala cócegas, na verdade é um tato hipersensível, tá? Então, são aqueles pontos de virilha, de canela, barriga, pescoço, são os pontos normalmente onde os grandes predadores atacam. Então, ele tem naturalmente essa defesa, né? Esse tato hipersensível, que ele sabe que ali é um ponto onde ele não pode ser tocado, que normalmente o predador ataca nesse ponto. Então a gente chama de cócega, mas não, na verdade isso é um tato hipersensível. O que a gente precisa fazer? Desensibilizar esses pontos, né? De forma que a gente toque e não ataque, de forma que a gente toque e que não exista dor na relação. E dessa forma eles vão perdendo essa cócega e aí eu vou ganhando ainda mais a confiança dele. O que eu preciso mostrar para um cavalo? Olha, eu não sou um predador, eu não vou te pegar.
Então, como eu já falei antes, por ser um indivíduo gregário, por gostar de viver em grupo, se eu tive uma atitude predatória, mas não ataquei e não causei dor, eu gero uma curiosidade na cabeça dele de forma seguinte: o que ele pensa? Bem, se ele não é um predador, o que ele quer então? E aí eu começo a gerar isso na cabeça dele, fazendo com que ele confie um pouco em mim, e com o tempo isso vai melhorando, eu vou desensibilizando ainda mais, fazendo com que essa cócega também cesse. É conhecido que o cavalo, ele é um preservador de energia. Então já estamos falando aqui sobre comportamento, sobre psicologia, né? É importante que a gente saiba isso. Então, se você consegue ensinar um cavalo que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, é provável que ele vá sempre fazer isso. Por quê? Ele é, na natureza, um herbívoro. Ele não é capaz de guardar tanta energia. Um cavalo na natureza pasta em média 18 horas por dia. Então ele sabe que se ele gastar energia agora, isso pode faltar depois para ele. Então, sabendo disso, a gente sabe que uma forma de você punir um cavalo é fazer ele trabalhar. E uma forma de você recompensar é fazer ele descansar. Então, eu sempre falo nos meus cursos, uma palavra que eu uso bastante é: a puxada indica, o alívio ensina. Então, toda vez que você faz com que o cavalo entenda que se ele fizer aquilo, ele vai gastar menos energia, ele vai fazer novamente. Então, ele vai estar estimulado, vai estar sempre tentando te ajudar para quê? Para descansar depois. Uma coisa importante da gente falar aqui é uma palavra que a gente usa em inglês que chama-se time. O que é isso? É o tempo de ação e reação. Eu sempre digo que um cavalo tem de 3 a 5 segundos para receber um estímulo positivo ou um estímulo negativo. Mas o que é o ideal? O ideal é de 3 a 8 décimos de segundo. Então, quando você começa a ter uma experiência de forma que esse seu tempo começa a ser cada vez menor, fica muito mais fácil de você ensinar o seu cavalo. Bem, a partir do momento que você consegue ganhar a confiança do seu cavalo, ou seja, ele não tem mais medo de você, você começa a despertar nele a curiosidade para saber o que você quer. E se você fizer isso de forma clara, se você fizer isso de uma forma correta, você vai ter um cavalo que prefere estar com você do que estar sozinho. Então, na natureza, ele sabe que o momento mais vulnerável dele é quando ele está sozinho. Então, o que aconteceu? Naquele momento, você já mostrou para ele: olha, eu não sou um predador, pode confiar em mim. Ele ainda não sabe exatamente, ainda não te considera um líder, ele te considera um hierárquico. E aí, a partir daquele momento, você começa a aumentar essa confiança, a trabalhar com o nível de adrenalina baixa e fazer com que ele queira estar perto de você, fica muito mais fácil de você ganhar a lealdade dele. Então, nesse momento que esse cavalo está perto de você, que esse cavalo deixa você tocar ele por inteiro, que esse cavalo deixa, por exemplo, você ficar de pé em cima dele, você pegar nas patas dele, você, às vezes, de repente, passar por baixo dele, você está conseguindo o que seria o segundo pilar, que é a lealdade. Esse cavalo está sendo leal a essa relação, ele está aberto para o aprendizado. Tá? Então esse é o que seria o nosso segundo pilar. Bem, uma coisa muito interessante é que muitas pessoas acham que o líder da manada é o garanhão. E não é. O garanhão, na verdade, ele é o protetor da manada. Por quê? Porque ele é o animal mais forte, né? Então ele hierarquicamente é superior, mas isso não faz dele um líder. O líder normalmente é o mais sábio, ou seja, normalmente é a égua mais velha, que sabe onde levar esses cavalos para beber água, onde comer, onde para dormir. Então esse líder todos respeitam, por isso não se conquista a lealdade com violência, você conquista ela com suas atitudes. Então nesse terceiro e último pilar do trabalho em grupo, você ganha a cabeça do cavalo. O que eu quero de um cavalo nesse primeiro momento? É ganhar do pescoço para frente, é ganhar a cabeça dele. A partir do momento que você ganha a cabeça dele, você faz com que ele vista
a camisa do seu time, você faz com que ele vista a camisa do seu uniforme. E aí ele está pronto para te ajudar. Então, o cavalo vai querer te ajudar, ele está com a mente aberta para realmente aprender o que você tem para ensinar. Agora, é claro que essa relação é mútua. Você tem que conseguir fazer essa leitura para você conseguir ensinar ele o que ele é capaz de aprender. Muitas das vezes o que acontece é que o domador inexperiente ou que não consegue fazer essa leitura excede o que ele pode aprender. E aí esse cavalo vai te dar dificuldades. Eu vou persuadir o cavalo a fazer as coisas. Então existe uma diferença muito grande entre persuadir um cavalo a fazer e coagi-lo a fazer. Então eu quero realmente ser um líder. Um líder, o cavalo vai estar querendo te ajudar. Eu não quero ser um chefe. Um chefe vai impor esse cavalo. E é muito provável que ele faça, mas será que ele vai estar dando o máximo dele? Eu não acredito. Então existe uma diferença muito grande entre performance e performance perfeita. Então, eu consigo performance com um cavalo quando eu imponho ele fazer as coisas. E a performance perfeita é quando eu consigo persuadi-lo a fazer. Quando a gente está jogando no mesmo time. Outra coisa importante de se falar é que muitas das vezes você domou um cavalo e entregou ele para o seu cliente. Se o seu cliente não estiver jogando nesse time, ou seja, se ele não tiver as mesmas atitudes que você, se ele não aprendeu contigo como fazer, é muito provável que esse cavalo perca um pouco dessa confiança nesse cara. Então, como eu já falei aqui antes e volto a falar, é importante que a gente forme multiplicadores. Então eu quero que esse cara também saiba um pouco dessa filosofia que eu ensino, para que ele consiga trabalhar no cavalo dele e o cavalo dele consiga ter essa percepção de trabalho em grupo. O importante é frisar que a gente, claro, vocês vão aprender a técnica e vão seguir essa técnica e com certeza vão ter resultados bons. O principal é que você consiga seguir esses conceitos, seguir essa filosofia. Não é o método de doma, é essa filosofia de vida. Se você seguir essa filosofia, você vai se dar bem não só domando um cavalo dentro do redondel, mas vai se tornar uma pessoa melhor e se relacionar muito melhor com qualquer um que esteja presente na sua vida. Ultimamente eu tenho me esforçado bastante em expandir esse conceito, essa filosofia. O meu objetivo é criar um mundo melhor para os cavalos. E para isso é preciso levar cada vez mais informação de qualidade para vocês, né, que estão aí me vendo, e para as pessoas que estão buscando viver dessa paixão. Tenho ministrado cursos presenciais, feito palestras por todo o Brasil e ultimamente eu descobri uma ferramenta que me possibilita levar informação a lugares que eu não conseguia. As redes sociais são uma forte ferramenta que me deu voz e recentemente eu criei um curso online. Esse curso me surpreendeu. Nunca achei que ia ter tanta aceitação. Ultimamente tenho recebido muitas mensagens de pessoas interessadas em fazer parte desse grupo. Acredito que na verdade esse curso online é mais do que simples aulas. Acabou se tornando um grupo de pessoas que estão buscando os mesmos objetivos. Tá? São pessoas que estão se formando multiplicadores dessa filosofia. E se você quer fazer parte desse grupo de multiplicadores e quiser saber um pouco mais sobre o nosso curso online, o que eu recomendo é não perder a aula de amanhã. Assim eu poderei explicar com mais detalhes como esse nosso curso funciona. Espero que o conteúdo de hoje tenha feito sentido para você. Se fez, deixa aqui embaixo o seu recado, continua compartilhando e seja também um multiplicador. Muito obrigado, grande abraço e tamo junto. Meu nome é Ana Carolina, eu estou no 7º semestre de Medicina Veterinária. Desse curso de doma eu tô me apaixonando, porque, nossa, ele chega de um jeito com os cavalos, tipo, cavalo chucro, entra dando coice que nem louco, e do nada, passa meia hora e ele tá lá, ele abaixa, o cavalo vem. Eu adoro essa parte de comportamento, então eu tô ficando tipo, nossa, caraca. Meu nome é Amanda, eu tenho 25 anos. O contato que você tem com o cavalo, com o animal,
é muito por uma coisa de energia, você tem uma troca de energia. Então é o que ele fala no curso, você tem que baixar a adrenalina, tem que se conectar com o animal. Então realmente é isso, eu senti que pra mim foi muito fácil o curso, relativamente fácil, porque teve essa conexão, entendeu? Eu me senti conectada ao animal e eu realmente baixei a adrenalina e tentei me conectar ao máximo, entender que ele estava com medo tanto quanto eu estava com medo e que os dois tinham que se acalmar para dar certo. Mas eu imaginei que tinha que ter muito mais força bruta do que uma técnica, e eu percebi que é muita técnica do que força bruta, que é o que eu estava falando antes, é mais uma conexão, é uma compreensão do animal, você entender o animal e ter uma técnica para conseguir adequar isso.